Você já sentiu alguma dificuldade na hora de encontrar algum livro da Bíblia? Você já sentiu dificuldade na hora de encontrar alguma história ou passagem específica? Então, esse vídeo é para você. Meu nome é Renata Macedo e hoje eu vou falar um pouco sobre divisões da Bíblia. A Bíblia tem 66 livros, onde se dividem em Antigo e Novo Testamento. O Antigo Testamento ele tem 39 livros. No Novo Testamento, nós temos 27 livros. O Antigo Testamento se divide em 4 partes, sendo que a última a gente pode dividir em 2, que é o Pentateuco, os livros históricos, os livros poéticos e os livros proféticos, onde a gente pode dividir em profetas maiores e profetas menores. Os Pentateucos são os 5 primeiros livros da Bíblia, que são Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Os livros históricos são os livros de Josué, Juízes, Ruth, 1 e 2 Samuel, 1 e 2 Reis e 1 e 2 Crônicas. Os livros poéticos são Jó, Salmo, Provérbios, Eclesiastes e Cantares. E os livros proféticos são profetas maiores, Isaías, Jeremias, Lamentações e Ezequiel. E os profetas menores, que são, coloquei uma colinha para poder não esquecer, são muitos profetas, são muitos livros, e eu não queria pular nenhum, né? Tem o Daniel, Oséias, Joel, Amós, Obadias, Jonas, Miqueias, Naum, Abacuque, Sofonias, Ageu, Zacarias e Malaquias. E o Novo Testamento? O Novo Testamento ele tem, como eu disse, 27 livros que são divididos em Evangelhos, Atos dos Apóstolos, Cartas de Paulo, Cartas Gerais e Apocalipse. Os Evangelhos são os 4 primeiros livros do Novo Testamento, que é onde fala, né, sobre a história de Jesus, que é Mateus, o Marcos, Lucas e João. O livro de Atos fala sobre os Atos dos Apóstolos, todas as ações, né, dos apóstolos. E depois a gente vem com as cartas de Paulo. As cartas paulinas são 13 cartas, que é Romanos, 1 e 2 Coríntios, Gálatas, Efésios, Filipenses, Colossenses, 1 e 2 Tessalonicenses, 1 e 2 Timóteo, Tito e Filemão. Logo depois vem as cartas gerais, né, que são as demais cartas, as outras cartas. Pessoas chamam de vários nomes, mas são as outras cartas que não são de Paulo, né? São 8 cartas, que é Hebreus, Tiago, 1 e 2 Pedro, 1 e 2 e 3 João e o livro de Judas. E para finalizar, tem o livro de Apocalipse. O que acontece? Quando a gente tem uma noção, né, dessa divisão da Bíblia, a gente tem uma noção do que mais ou menos esses livros falam, a gente consegue encontrar com mais facilidade. Hoje mesmo eu estava fazendo o meu devocional e na hora eu quis encontrar alguma coisa que estava em uma carta de Paulo. Aí na hora que eu abri a Bíblia, né, lá para o final, que a gente acaba tendo uma intimidade com a Bíblia, onde você abre mais ou menos onde já está o livro, porque à medida que você vai lendo, você já tem noção de para que lado que está. Porque eu sei que as cartas de Paulo ficam depois de Atos, depois dos Evangelhos. Então, na hora que eu abri, eu já estava lá em Tiago, eu já sabia que tinha que voltar um pouco para poder encontrar. Leia a Bíblia, cria intimidade, tem uma noção de que cada livro fala, para você poder ter mais facilidade de encontrar. E outra coisa, às vezes a gente olha para a Bíblia e acha que a Bíblia é um livro tão grande, tão complexo, quando na realidade, quando você tem pelo menos a noção da divisão dela e do que mais ou menos cada livro onde cada livro ali se encaixa, você vai ter facilidade de encontrar os livros. Além disso, vai ter a impressão de que a Bíblia é um livro menor, entendeu? Ele é grande em sentido, né? É um livro assim que você vai ler hoje, vai ler amanhã, vai ler todos os dias, e daqui a 10 anos você sempre vai estar encontrando novidade, passa 15, 20, 50 anos, sempre vai estar encontrando novidade. Mas assim, em tamanho, você não vai achar ele tão complicado, tão grande, a partir do momento que você tem essa intimidade com a Bíblia. Então, é só isso que eu queria falar por aqui, que a gente possa criar essa intimidade com a palavra de Deus
e ter sempre uma noção, né? Procurar ter uma noção mais ou menos do que cada livro fala e de onde que cada coisa está. E para a gente poder ter essa noção, é só a gente ter uma noção de como é dividida a Bíblia. Que Deus abençoe o dia de vocês, que a cada dia a gente possa criar mais intimidade com a palavra, para que a gente não seja levado, né, por qualquer vento. Que Deus abençoe seu dia, que Deus abençoe a sua família. Amém. Tchau, tchau.